Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Então se ajeita aí, pega uma pipoca e vamos pro vídeo. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu lá no século XVI. Fomentado por razões políticas e religiosas, o movimento teve principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja e ao Papa. Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências que eram comuns na Igreja Católica da época. Nesse contexto, essa prática acontecia por meio dos dízimos feitos pelos fiéis para a Igreja em troca de perdão dos seus pecados. Além disso, o Papa Leão X tinha oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero tinha também discordâncias com conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas e ações da Igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como 95 Teses. Lembre-se disso aí. A partir de então, as ideias de Lutero se espalharam pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja. Na verdade, ele queria apenas que se realizassem uma reforma de determinadas questões. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando foi excomungado pelo Papa em 1521. As 5 teses foram um documento na qual Lutero manifestou sua oposição teológica nas práticas da Igreja de Roma. Foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandenburg, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que a reforma dentro da Igreja acontecesse. Martinho Lutero defendia que, basicamente, a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar dar indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que dizia: "O justo viverá pela fé". Aqui, Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas a fé. Antes de Lutero, já havia casos de cristãos que contestaram os princípios e práticas da Igreja Católica. No século XII, a partir das pregações de Pedro Balbo, surgiram na França os valdenses, que se espalharam pelo norte da Itália, sobrevivendo às perseguições da Igreja Católica. No caso específico da pré-reforma, os historiadores destacam John Hus e John Wycliffe, que questionavam a riqueza da Igreja e a acumulação de poder temporal e a corrupção existente no clero. A Reforma Protestante teve causas relacionadas aos aspectos políticos, econômicos e teológicos, e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Isso teve interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Algumas das principais características que podemos destacar é a salvação pela fé. Ao contrário do que ocorria com a venda de indulgências, o luteranismo acreditava que a salvação era fruto da fé das pessoas, e livre da interpretação da Reforma Protestante, a Bíblia era conhecida apenas em latim. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi a resposta da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante, que ocorreu nos séculos XVI e XVII. A Reforma Protestante forçou a Igreja Católica a tomar medidas, e o Concílio de Trento foi o principal instrumento de reorganização do catolicismo. Este concílio foi instituído por Pio V e Gregório XIII e teve como objetivo reavivar a fé através de uma reestruturação da disciplina religiosa. Outros meios usados pela Igreja Católica foram os Índices dos Livros Proibidos, de 1543,
e o Santo Ofício de 1542. Através da Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu recuperar alguns territórios que tinham sido perdidos para os reformistas protestantes. E por fim, a Reforma Protestante pode ser definida como o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente, iniciado com críticas às práticas da Igreja Católica. Assim como os católicos sofreram os mesmos castigos nas mãos dos protestantes. Nos países onde a Reforma Protestante triunfou, o Estado passou a ter influência considerável na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento e, em alguns casos, como na Inglaterra e na Suécia, os monarcas passaram a ser também o chefe da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica experimentou uma transformação, pois se deu mais atenção à formação e à formalidade do clero, ao ensino da doutrina e da valorização da vida religiosa, voltada para a educação e aos cuidados dos enfermos. Atualmente, os protestantes estão espalhados pelo mundo inteiro. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, países escandinavos e África do Sul. Assim como os católicos sofreram os mesmos castigos nas mãos dos protestantes. Nos países onde a Reforma Protestante triunfou, o Estado passou a ter influência considerável na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento e, em alguns casos, como na Inglaterra e na Suécia, os monarcas passaram a ser também o chefe da Igreja Nacional. A Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fixou na porta da Igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam práticas da Igreja Católica, ocorreram guerras religiosas entre católicos e os novos príncipes, que passaram a ser conhecidos como protestantes. Um conflito só termina em 1565, pela Paz de Augsburgo. Um dos seguidores mais destacados de Lutero foi o francês João Calvino. O calvinismo expandiu-se e se espalhou pelos Países Baixos e a Escandinávia. Em 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, que determinou que o clero regular deveria estudar seminários e proibiu-se a venda de cargos religiosos e indulgências. Cada região da Europa, os escritos de Lutero foram reinterpretados. Um dos seguidores mais destacados de Lutero foi João Calvino. Através de seus escritos, ampliou os princípios de Lutero. Bom pessoal, podemos tirar como conclusão dessa nossa aula de hoje a seguinte declaração: a Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. E foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na porta da janela do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. E bom, com essas palavras encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado aí e deixe seu gostei e se inscreva. Até mais!